dia a todos. Meu nome é Thaisa Guimarães, eu sou enfermeira e vou oferecer para vocês, sócios cooperados da Cotempasa, o curso sobre cuidados paliativos. Eu vou postar junto com essa aula um vídeo que eu peço para que todos vocês assistam antes de dar continuidade na aula. Todas as vezes que eu dou esse curso de cuidados paliativos, eu sempre falo que a gente tem que fazer interiormente o seguinte questionamento. Eu já falei com alguém que se eu ficar numa situação de acamado, se eu estiver numa situação em que não tiver cura, quando eu morrer, o que eu gostaria que fizesse? O vídeo, o documentário sobre cuidados paliativos que eu peço para que todos assistem, ele termina com a seguinte frase: nós temos que compreender que nós somos pessoas finitas. Nós vivemos um dia de cada vez, mas nós somos finitos. A única certeza que nós temos é que um dia a gente vai morrer. Nós, profissionais da área da saúde, temos grande dificuldade em lidar com a morte, porque nós somos preparados, nós somos ensinados, principalmente a nós da enfermagem, que nós cuidamos, nós curamos, a pessoa ela vai ter alta, ela vai para casa, ela vai dar continuidade na sua vida, né? Então a gente olha para tudo isso e fala assim, eu não quero falar de morte é algo ruim. Então a gente não, como profissional, a gente não está preparado para lidar com isso. Trabalhar em home care, ele fez esses meus horizontes abrir todas as vezes que eu penso em cuidados paliativos. Porque muitas das vezes a gente trabalha com pessoas que não têm perspectiva de cura. E se eu não tenho um profissional que entenda que nem sempre a gente vai cuidar para curar, mas que cuidar para gerar conforto, que cuidar para gerar o bem-estar é um cuidado a ser desenvolvido pela enfermagem, nós não vamos oferecer um serviço de qualidade. Então a gente precisa falar de cuidado paliativo, a gente precisa viver isso Todas as vezes que a gente fala de um paciente em home care, a gente fala muitas das vezes que a pessoa que necessita de menor cuidado muitas das vezes é o próprio paciente. Porque a gente está falando de todo um contexto. Nós saímos como profissional da nossa zona de conforto, que é o ambiente hospitalar, onde são as nossas regras, o nosso jogo, para fazer o cuidado dentro da casa do paciente, onde são a rotina de uma família. Então é onde entra e sai parente, onde tem cachorro, onde tem gato, onde tem o horário de almoço, onde eles têm a própria rotina. E nenhuma família está preparada para receber um paciente em cuidado domiciliar. Porque ninguém acorda e fala assim, olha, o meu filho vai sofrer um acidente, ele vai ficar acamado, em estado comatoso e eu vou ficar com ele dentro da minha casa. Ou ninguém espera assim, nossa, meu pai vai ter um agravamento do Alzheimer e vai chegar dentro de casa, acamado, com dispositivos que eu nunca vi. Então a família também não tem estrutura psicológica e muitas das vezes física e financeira para lidar com um paciente em cuidado em domicílio. Além de estar no domicílio, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando de um tipo de cuidado que não vai oferecer cura, mas ele vai oferecer o conforto. E a gente fala do indivíduo que precisa desse tipo de cuidado, ele é uma pessoa, ele tem vontades, ele tem sonho, ele tem desejo, ele tem uma família que vai dar-lhe o suporte e a gente tem um processo de saúde e doença que vai estar dentro disso tudo. Então, como nós profissionais podemos lidar com isso? A gente tem que entender que desde o momento do diagnóstico até a morte do paciente, isso é um processo. Como nós profissionais podemos garantir o bem-estar, o conforto, dignidade, o tratamento adequado, para que essa pessoa possa ter uma passagem
de forma tranquila, de forma serena. E aí a situação não termina quando o indivíduo morre, porque e essa família que vivenciou tudo isso? E esse processo do luto, de aceitação, né? Então a gente precisa entender todo esse contexto para que a gente preste uma assistência com qualidade, então. Por que a enfermagem é importante durante esse processo? Eu gosto muito dessa pirâmide de Maslow, porque ela mostra que nós profissionais da área da enfermagem temos que ter uma visão muito ampla em relação ao cuidado. Que a gente fala de cuidar não é apenas fazer técnicas e procedimentos. Me incomoda o fato de quando o profissional da enfermagem acha que o seu trabalho se restringe apenas à execução de técnicas. Ser enfermeiro, ser profissional da enfermagem, exige muito mais desse ser. Realmente é extremamente importante que a gente tenha um conhecimento das questões fisiológicas. A gente precisa saber as respostas que o corpo está dando. Eu preciso identificar sinais e sintomas, né? Eu preciso desse conhecimento científico. Eu preciso saber quando uma respiração está descompensada, quando o aparelho gastrointestinal não está regulando de forma adequada. Mas ser profissional da enfermagem, eu preciso oferecer para o indivíduo segurança. E isso não apenas a segurança das práticas e técnicas que a gente executa, mas a segurança das questões familiares, das suas questões de saúde, do emprego, né? Saber quais são os direitos que esse indivíduo tem. A gente tem que compreender que esse indivíduo ele tem afetos, que ele tem amor, que ele tem relacionamento, que ele tem família, que ele tem intimidade sexual. Eu tenho que entender que esse indivíduo ele precisa de autoestima, ele precisa de autorreconhecimento, ele precisa de respeito, ele precisa ter realização pessoal. E tudo isso é extremamente complexo. Então, para que eu seja um bom profissional da área da enfermagem, eu tenho que ter muito conhecimento técnico-científico, mas eu também tenho que ter diversas outras habilidades em desenvolvimento. Habilidade de comunicação, habilidade de empatia, habilidade de amor ao próximo. Quando eu falo de amor ao próximo, eu não estou dizendo para vocês que a gente tem que amar o nosso paciente como a gente ama os nossos pais, os nossos filhos, mas é entender o sentido do amor na minha visão, o amor ele vai muito além das relações pessoais, ele vai com respeito, ele vai com dignidade, ele vai em compreender que essa pessoa é o ser amado de outro, né? Então tudo isso são necessidades que nós profissionais da enfermagem temos. Quando a gente fala da palavra paliativo, eu acho muito bonito a história dessa palavra. A palavra paliativa, sua origem, ela vem do latim palio e ela era um termo utilizado para descrever o manto, a capa que os cavaleiros utilizavam para se proteger das tempestades. Então, o que isso quer dizer? Que falar de cuidado paliativo é falar de um cuidado de proteção. É eu estar protegendo, de eu estar abrigando alguém em um momento, né? Então só da palavra, né, só da utilização desse termo, a gente entende a complexidade e a importância do que a gente. Falar de cuidado paliativo é algo que eu falo que é extremamente novo. Falar de cuidado paliativo iniciou lá em Londres em 1967, que eles começaram a trabalhar isso. Na década de 70 a gente tem um grande marco, que é o documento de Alma-Ata, né? Que lá no Canadá eles olham e falam assim, que a gente tem que prestar um cuidado que vai muito além de prevenir doenças e fazer assistência terapêutica, que a gente tem que fazer cuidados que vão garantir ao indivíduo qualidade de vida. Quando lá com esse documento da Alma-Ata começa a discutir esse termo de qualidade de vida,
Então a gente fala assim, peraí. Então quer dizer que se eu falo de qualidade de vida, então eu tenho que pensar também nessas pessoas que estão num processo de morrer. Como que a gente vai fazer isso com que a pessoa possa ir com dignidade? Será que a gente tem profissional preparado para lidar com isso? Aqui no Brasil, isso chegou na década de 90. Chegou bem tarde, hein? Não chegou tão tarde se a gente pensar que a velocidade de informação de 20 anos atrás é muito diferente da informação atual. Sim. Na década de 90, nem todo mundo tinha acesso à informação rápida, a uns meios digitais, a um computador, a internet, que é diferente do que a gente tem hoje, da velocidade da fonte de disseminação. Então, quando isso começa a ser discutido no Brasil, a gente começa a pensar em práticas serem implementadas de maneira diferenciada. Mas qual que é a grande dificuldade? A gente ainda tem dificuldade de que as instituições que formam, elas não formam profissionais para lidar com o cuidado paliativo. O cuidado paliativo dentro das instituições de ensino ainda são utilizadas, são tratadas como tópicos específicos ou algo a mais, ou um mini curso, ou algo muito pequeno ainda. Porque a gente prepara o profissional de saúde, e isso eu falo, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapia, psicologia, para procurar, para tratar, para o indivíduo seguir bem. Né? E quando a gente sabe que esse processo não vai ter o resultado positivo da cura, como lidar com isso? Na década de 90, a Organização Mundial da Saúde ela traz um conceito sobre cuidados paliativos. Ela fala assim: cuidados paliativos são cuidados ativos e totais aos pacientes quando a doença não responde aos tratamentos curativos, cujos controles da dor e de outros sintomas psicológicos, sociais ou espirituais, são prioridades. Quando a OMS traz esse conceito, né, então quando a Organização Mundial da Saúde fala assim, olha, a gente vai falar agora de cuidar das pessoas que a gente não tem a perspectiva de cura, que a gente não tem essa possibilidade. Nós vamos falar de um tratamento que ele envolve ações multiprofissionais, porque ela não é mais curativista. Ele é um cuidado de conforto. Como que a gente vai garantir isso? E aí a gente tem os avanços, a gente tem estudos, né? A gente começa a implementação disso. Em 2002, a OMS traz novas discussões sobre o cuidado paliativo. E ela vem com um novo conceito. Uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e de seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. O que muda de um conceito para o outro? No primeiro conceito, a gente não tinha a abordagem da família. Vocês prestaram atenção nisso? A gente falava do cuidado do indivíduo de forma multiprofissional que aliviasse o sofrimento em casos que não tinha mais perspectiva de cura. Em 2002, a OMS entende assim, olha, não adianta eu falar de cuidado paliativo achando que eu vou cuidar apenas do indivíduo. É uma abordagem que vai ser um acompanhamento do indivíduo, de sua família, de forma preventiva. O que é prevenir? Evitar que aconteça. Evitar que aconteça o quê? O sofrimento, que aconteça práticas desnecessárias, né? Então, evitar que o indivíduo venha a ter sofrimento. E aí a gente tem a evolução disso, e agora em 2017 a OMS ela faz a junção desses dois conceitos e de uma forma que ficou, na minha opinião, muito clara. Né? Então vamos lá. Em 2017 a OMS define cuidados paliativos como uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, adultos e crianças, de seus familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia sofrimento por meio da investigação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. O que esse conceito diz para nós profissionais da enfermagem? O que isso é importante para a gente? A gente entende
que nós vamos prestar um cuidado que não é apenas para idoso. Porque a ideia inicial que tem fala que cuidado paliativo é de quem está velhinho, de quem vai morrer. Não é isso que a gente pensa inicialmente, quem morre é quem está velho. Se você pensar que a gente cresce, a gente desenvolve, a gente fica velho e a gente morre. Então a morte, muitas das vezes, ela está associada de maneira geral na sociedade de quem é velho, de quem vai morrer, porque já está chegando na fase mais idosa. E a gente esquece que o processo de morrer não está apenas em idosos, pode ser crianças, podem ser adultos jovens, né? E nós profissionais temos que estar preparados para lidar com isso. Mas, doutora, igual o caso lá do meu paciente, ele teve uma lesão difusa grave persistente. Tá indo na fisioterapia, tudo, mas tem chance dele voltar a andar? Cada caso é um caso. Quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando desde do diagnóstico precoce, sim, que ocorre por meio de uma investigação. É outra coisa que nós profissionais da área da saúde temos que compreender. Se todos vocês aqui fossem hipertensos, eu não posso jogar vocês dentro de uma casinha e falar assim, todo mundo vai receber o mesmo tratamento. Porque cada pessoa tem uma necessidade. Então, às vezes você tem a mesma patologia e o indivíduo tem necessidades diferenciadas. Então, ser um profissional que presta um cuidado paliativo é abrir o horizonte para entender quais são as necessidades pessoais de cada pessoa. É entender que o ato de cuidar, ele vai muito além de fazer técnicas e procedimentos. Muitas das vezes, esse paciente ele precisa ser ouvido. Muitas das vezes, esse paciente, o grande problema dele são as suas relações familiares que o prendem aqui. Então, a gente tem que saber respeitar todo esse processo. Vivenciar o óbito consciente, esse óbito preparado, ele traz um conforto e um alívio tanto para o indivíduo quanto para a sua família. E aí a gente tem que pensar que muitas das vezes nós profissionais oferecemos essa perspectiva de querer curar, de querer devolver ou tentar prolongar uma situação, a gente oferece técnicas invasivas, procedimentos desnecessários que esse paciente não precisaria. Então, falar desse cuidado é ter toda essa amplitude de conceito, é compreender que sozinho a gente não faz cuidado paliativo. O cuidado paliativo, ele tem que ser em conjunto família, o paciente e uma equipe multiprofissional. A gente tem que estar aberto a... Quando a gente fala desses conceitos, o que é extremamente importante? O diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele permite com que você consiga fazer um planejamento e consiga enxergar toda a situação. Falar de cuidado paliativo, eu não estou dizendo para vocês que ninguém vai antecipar a morte de ninguém. Mas nós vamos fazer com que o indivíduo, enquanto ele tiver vida, que isso seja feito com dignidade e respeito. A gente tem que entender que cada indivíduo tem o seu processo, o seu tempo diferenciado. E quais são os cuidados que a gente pode oferecer para esse indivíduo no final de vida? O que determina a diferença entre esse prolongamento, né, esse tempo de cada doença? Nós temos problemas que são agudos, que são mais rápidos, mas nós temos os problemas crônicos, que são processos mais prolongados. Só que a gente não tem um tempo fixo para ninguém. Cada indivíduo tem o seu processo, cada indivíduo tem o seu tempo. E quais são os cuidados que nós vamos oferecer para esse indivíduo nos seus últimos momentos de vida? Quais são os cuidados que a gente faz no processo morrer desse indivíduo? E por que a gente discute isso? Porque nós, profissionais que prestamos assistência domiciliar, nós estamos com o paciente desse processo. E uma das coisas que eu ouvi muito dentro daqui da Cotempasa é a angústia do profissional de quando o paciente está partindo na sua presença. É triste. A morte do paciente é muitas das vezes não entendida e não compreendida pelo profissional que está ali na casa. E às vezes ele não sabe o que fazer. Eu estou ali dentro da casa, mas eu não sei o que fazer. Ele está preocupado com técnicas e procedimentos e ele não consegue compreender todo esse processo.
O cuidado paliativo, ele não termina quando o indivíduo morre. Isso é extremamente importante, porque essa família, ela também é cuidada. Essa família precisa vivenciar o luto, e o luto ele é individual. Cada um tem um modo de seguir e de ter essa sua representatividade. Então, quando a gente fala dessa necessidade da família e do indivíduo durante a doença e o luto, a gente fala, eu gosto muito dessa figurinha. Porque a partir do momento em que você tem um paciente que ele está com uma doença, com um diagnóstico, e ele tem um plano terapêutico, né? A gente tem que entender que esse é um indivíduo que está com uma família. Em cuidado domiciliar, eu estou entendendo todo esse contexto e o ritmo que a família segue. Entendo também que a família ela não estava esperando aqui, ela não esperava que seu ente querido tivesse um problema de saúde e muito menos que sua casa tivesse toda uma estrutura hospitalar para esperar esse indivíduo. É a cama hospitalar, então aquela cama caríssima que o paciente tinha, super confortável, ela não é mais a melhor opção. Pede-se que troca por uma cama hospitalar porque fica mais fácil o manuseio do indivíduo. Ele passa a ter dentro da sua casa equipamentos que muitos profissionais desconhecem, nunca viram, né? Então a gente fala do oxímetro, a gente fala de bomba de infusão, a gente fala de catéteres, oxigênio, e aí vai, né? Diversas tecnologias que vai para dentro da casa do indivíduo que ele não estava esperando isso. E aí, falar de tudo isso, né? Toda essa rotina que muda, a gente precisa discutir algumas coisas que são importantes para que se tenha um cuidado paliativo. O primeiro é a gestão da doença. O que é ter a gestão da doença? É você ter o diagnóstico precoce, é você ter quem da família é o responsável por gerenciar, quem que vai ser aquela pessoa que vai tomar algumas decisões que sejam importantes, quem que é a referência, quais são o prognóstico, o que se espera desse processo, né? A gente fala das condições do corpo físico. O que a gente pode propiciar para que esse indivíduo ele tenha a sua parte de estrutura física sendo mantida? Então, não é porque o indivíduo ele tem um prognóstico que a gente sabe que vai ser a morte, que eu vou deixar que ele sofra uma grave desidratação. Porque eu não controlei a dieta de forma adequada, esse paciente está apresentando uma diarreia incontrolável. Peraí, o que eu posso fazer para minimizar isso? Como que eu posso manter essa estrutura física de forma mais em homeostase, né? De forma mais de equilíbrio? Prolongar mais a vida. A gente não estou dizendo de prolongar. Cuidado paliativo não é prolongar a vida de ninguém. Pelo contrário, cuidado paliativo é a gente dar dignidade e o cuidado necessário para que esse paciente precisa, para que ele, enquanto ele tiver vida, ele viva com qualidade. Se eu tenho melhor estrutura física, consequentemente, se eu tenho melhor estrutura física, consequentemente, eu posso viver mais? Posso, porque se eu não sofro uma grave desidratação por uma diarreia, eu vou estar melhor no outro dia, tá? A gente fala da necessidade do psicológico. A gente acredita que você é corpo, alma, né, espírito, e o seu corpo, sua mente e sua alma precisam estar em equilíbrio. Quando a gente fala das questões psicológicas, nós profissionais da enfermagem, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, nós não temos uma estrutura para lidar com algumas questões. Exatamente por isso que a gente fala do cuidado multiprofissional. E aí a necessidade dentro do cuidado domiciliar, se a gente vê que esse paciente está necessitando desse suporte a mais, quem que é o profissional da nossa equipe
que vai conseguir dar esse suporte? A gente fala das condições sociais. Dentro do cuidado domiciliar, a gente tem um grande problema da equipe às vezes não entender o contexto familiar. Se o indivíduo está no domicílio, é exatamente por essa convivência, por esse bem-estar, que é algo que é importante. É necessário isso para o indivíduo, esse convívio, as suas relações, e a gente tem que saber respeitar isso. O cuidado espiritual, ele é extremamente importante, porque ninguém sabe o que acontece depois que você morre. Vai variar da sua crença, né? Daquilo que você acredita. E o que é importante para nós, profissionais da enfermagem, que ficamos muitas das vezes 24 horas com esse paciente? Quando o paciente ele está morrendo, a minha missão ali não é converter o paciente à minha fé, aquilo que eu acredito. Mas é saber respeitar, essa necessidade de crença e do que ele acredita, do que é importante para ele. A gente precisa ter algumas questões práticas, algumas coisas precisam ser decididas. Se ele passar mal, em qual hospital que vai, quem que é a pessoa responsável, na questão do processo de morrer, para onde que vai, tem plano funerário, algumas coisas a gente tem que ter algumas informações. A gente tem que entender que nós somos pessoas finitas, que todo mundo tem um processo de fim, e saber respeitar o fim de cada um e respeitar principalmente as questões emocionais, a perda e o luto da família. Nem dizer assim, olha, eu já ouvi muito comentário, a família nem dava atenção, morreu e todo mundo desesperou. Ou então um comentário, nossa, eu desesperei mais do que a família inteira. A família não estava nem aí. Cada um tem o seu processo e a gente tem que saber respeitar isso. Quando a gente fala, né, de todo esse conceito, é importante que a gente fala assim, olha, o processo terminal ele cede espaço para a doença que ameaça a vida. Não significa o final de um tratamento ativo. Nós não vamos parar os tratamentos, né? O médico ele tem o conhecimento e o discernimento para determinar os tratamentos que sejam específicos para o paciente. E a gente vai saber respeitar esse processo, porque a gente entende que o cuidado paliativo ele é uma forma de você afirmar a vida. Você vai dar dignidade, você vai dar serenidade, você vai respeitar o processo do indivíduo. A gente entende que o processo terminal ele é algo natural, ele não pode ser visto como um tabu. Eu acho tão engraçado que o profissional da área da saúde, quando está no ambiente hospitalar, quando a gente tem o óbito de um paciente, a gente fala assim, vai assumir um plantão e fala assim, mas cadê o seu fulano? Teve alta celestial. O profissional da enfermagem, de maneira geral, ele tem grande dificuldade de falar da morte. Morreu, foi o óbito. Isso é verdade. Esse processo mas a gente sente assim, né? Esse processo de terminalidade, então, é um processo complicado para a gente entender. Faz para a família, então. Então, falar de cuidados paliativos é quando eu falo do apoio à família, mais o controle dos sinais e sintomas, mais comunicação de forma adequada e trabalho em equipe. Ou seja, é um processo a ser desenvolvido. E o que a gente quer com o cuidado paliativo? A gente quer aliviar os problemas existentes, né? Então, eu não preciso que o indivíduo tenha dor, eu não preciso que o indivíduo sofra com a falta de ar. A gente evita que ocorram novos problemas e a gente evita o uso de tratamentos invasivos e desnecessários. E a gente vai promover experiências significativas, crescimento espiritual, crescimento pessoal, autorrealização. A gente vai permitir que esse indivíduo tenha a oportunidade de tomar as suas decisões e realizar o seu processo de forma tranquila.
Por que é importante quando a gente fala de cuidados paliativos? Por que isso é uma crescente? A gente tem diversos estudos que vêm mostrando que há um aumento do número de doenças crônicas, e aí a gente tem um aumento do número de pessoas com câncer. O câncer, ele é uma doença que muitos têm o diagnóstico, o tratamento e a cura, mas muitos a gente ainda não tem esse processo de cura. Então, a partir do momento em que eu tenho um diagnóstico precoce, como que a gente vai trabalhar o processo? Uma outra situação que é extremamente importante, a gente tem as doenças crônicas, né? Hoje as doenças crônicas, elas são um grande problema de saúde pública. Quando eu falo de doenças crônicas, eu estou falando de doenças que a gente ainda não tem cura, hipertensão, diabetes, né? O próprio Alzheimer. E durante todo esse processo, o indivíduo ele vai perdendo as suas condições vitais. Então, como que a gente vai lidar com esses indivíduos da vida? E a gente tem ainda a situação do envelhecimento. Quanto mais a população envelhecida a gente tiver, mais comum a gente ter pessoas morrendo. Mas como que essas pessoas podem morrer dentro de um cuidado paliativo? Como que a gente pode oferecer esse cuidado para o... É extremamente engraçado quando eu coloco essa figura, porque assim, quando a gente fala do processo natural do indivíduo, então você nasce, você cresce, você desenvolve, você trabalha, você envelhece, você morre. Se a gente fala da velhice há 20 anos, a gente pensava aquela senhorinha que ficava tricotando, senhorzinho que ia jogar carta. O idoso, no mundo atual, ele é um idoso diferenciado. Ele é um idoso que gosta de viajar, ele é um idoso que gosta de dançar, ele é um idoso que gosta de namorar, ele é um idoso que gosta de conhecer o mundo. Ele não está mais ali para cuidar do seu neto ou esperar a morte. Ele quer viver. Então, como que a gente vai respeitar isso? Em 2016, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que ele aprova os cuidados paliativos no âmbito do SUS ao paciente com câncer, né? E aí ele traz assim, os pacientes em indicações das terapêuticas antitumorais terão acesso a cuidados paliativos. Entre estes, o cuidado da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. É um avanço muito grande, porque a partir do momento em que aparece que o indivíduo, dentro das políticas públicas de saúde, que o indivíduo ele tem direito ao cuidado paliativo, isso dá meios para que a gente consiga levar isso a toda a população, porque o SUS ele é universal. Em 2018, né, então a gente tem uma resolução que fala do cuidado paliativo de forma continuada dentro do âmbito do SUS. Então, o cuidado paliativo ele não vai ser só lá na ponta. Como integrar esse cuidado dentro do que foi muito importante a resolução da Política Nacional para Cuidado Paliativo, né, que foi aprovada já em 2018. A partir do momento em que a gente tem uma política de cuidados paliativos, a gente passa a dar padronização, a gente pode oferecer isso para toda a população. E isso deve ser cobrado dentro das instituições de ensino de forma mais... E dentro de tudo isso, dentro dessas políticas, ela fala que o cuidado paliativo ele deve ser desenvolvido dentro do Sistema Único, dentro da rede de atenção à saúde. Quando eu falo de rede, então, eu estou falando desde a atenção básica, na atenção secundária, na atenção terciária, isso trabalhar de forma integral. A gente fala de forma do cuidado paliativo, de forma de dar o diagnóstico precoce, permitir equipe multidisciplinar, o cuidado psicológico, espiritual, físico e a parte de lidar com as condições agudas ou crônicas desde o diagnóstico da doença, pensar, falar e praticar os cuidados paliativos.
Aí você pode falar assim para mim, Thaís, mas nós aqui dentro da Cotempasa, a gente não está falando do sistema único. Nós somos uma cooperativa que prestamos assistência à saúde dentro do cuidado domiciliar. E esse cuidado com competência e com qualidade, ele deve ser ofertado a todo paciente, independente do seu plano, independente se ele é atendido por uma rede maior, independente se ele é um paciente atendido pelo SUS. É um direito do indivíduo, por isso que as políticas são muito importantes. E por que eu tenho que saber da política mesmo que eu cuido de um paciente que tem um plano de saúde? Porque dentro das políticas eles falam até da parte de oferecer medicamentos que esse paciente precisa. Às vezes medicamentos que são de alto custo, a estrutura profissional para lidar com isso. A gente tem que falar do direito que o indivíduo tem. Aí você vai falar assim, qual que é a importância disso para mim? Nós, como enfermagem, não falamos daquela pirâmide de Maslow, a gente não fala de oferecer a segurança para o indivíduo. Falar de segurança também é falar dos direitos. A gente precisa saber dos direitos que a nossa população... Dentro dos princípios norteadores, eu queria destacar para vocês o terceiro, onde ele fala que é um dos princípios dos cuidados paliativos, a afirmação da vida e a aceitação da morte como um processo natural. Por que eu queria destacar esse? Eu acho que vale a pena todo mundo fazer a leitura de todos, né? Então fica esse tempinho aqui para que cada um faça a leitura, para não ficar aquela coisa mais cansativa de eu ficar lendo para vocês. Mas a gente tem que ter como consciência profissional de que falar cuidado paliativo não é antecipar processo de morte de ninguém, não é prorrogar o processo de adoecimento do indivíduo, mas é afirmar a vida, é dar dignidade, é dar respeito, é dar cuidado com qualidade durante todo esse processo. Como eu disse para vocês, e no vídeo ele também deixa muito claro, o cuidado paliativo ele não precisa ser feito apenas no domicílio do paciente. Aqui na Cotempasa a gente presta assistência domiciliar, então a gente vai visualizar esse cuidado paliativo dentro do domicílio. Mas ele pode ser feito na atenção básica, lá na estratégia da saúde da família. Eles não fazem a visita domiciliar, a equipe multiprofissional, então como que eu posso atender essa minha população? A gente fala disso dentro da atenção secundária, a partir do momento em que a gente faz o diagnóstico precoce, muitas das vezes é feito ali. E dentro da rede hospitalar inteira. Como ali dentro eu posso fazer isso? A família, às vezes, não tem estrutura para que o indivíduo fique dentro do seu domicílio. Mas se ele estiver internado numa instituição de longa permanência ou dentro do ambiente hospitalar, quais são as ações que a gente pode fazer para trabalhar o cuidado paliativo com esse indivíduo? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que quando a gente fala do cuidado paliativo, ele pode ser requerido por diversos momentos. Na visita domiciliar, do paciente em home care, quando ele faz o diagnóstico precoce na atenção secundária. Então, eu não tenho um ponto específico para a gente iniciar. A gente precisa fazer isso o mais precoce possível. E entender que esse é um processo que ele pode caminhar dentro dessa rede, né? A gente pode começar o cuidado domiciliar o cuidado paliativo dentro do domicílio, entretanto esse paciente precisa ir para o ambiente hospitalar. Como que lá dentro do ambiente hospitalar a gente pode permanecer com o cuidado? Então, a gente vai falar, quando a gente fala do cuidado paliativo, o que é extremamente importante a gente discutir? O controle dos sintomas em cuidados paliativos. A gente vai falar de controlar sinais e sintomas, o que eu posso fazer. Então, a gente tem que avaliar antes de tratar. E aqui, gente, é onde nós profissionais da enfermagem temos o nosso grande destaque. Eu sempre falo para vocês que o bom enfermeiro é aquele que sabe fazer uma avaliação clínica do paciente. A gente está com o paciente 24 horas e é muito triste quando a gente vê dentro de um prontuário do paciente que os sinais vitais
coisa mais básica que tem, ele não é visto de forma adequada ou sequer ele é visto. Nós não temos superpoderes. Aferir sinais vitais e registrar de forma coerente é o primeiro passo para que a gente consiga minimizar problemas posteriores. A partir do momento em que eu sei os parâmetros, qual que é o valor de normalidade de uma respiração, qual que é o valor de uma saturação, o que é uma pressão arterial descompensada, como verificar a glicemia, o que fazer se estiver descompensado. Então, o que eu vou avaliar clinicamente esse meu paciente? Quais são os parâmetros, as medidas que a gente tem? Thaisa, eu não lembro. Então, se você não lembra, faça o seu registro. Tenha o seu caderninho de bolso. Anote esses parâmetros, porque a gente não pode esperar o paciente chegar numa situação grave para que a gente consiga tratar. Eu preciso fazer essa avaliação clínica e o corpo, ele diz isso. O paciente, ele tem que saber as causas dos sintomas. E isso nós temos grandes dificuldades para lidar com isso. Por exemplo, o paciente, ele está com dor. Então, ele vai pedir a medicação para dor. Está lá prescrito, por exemplo, Tramal. Você dá o Tramal para o paciente e aí, em vez de ele melhorar aquela dor, ele começa a ter uma outra situação. Ele começa a ter náusea, ele começa a ter vômito, E aí ele vai falar assim, eu estou piorando? Não, olha, essa é uma medicação que pode dar esse evento adverso. Então, a gente tem que tentar ter o conhecimento científico para saber o que a gente está visualizando. Será que aquilo ali é um evento adverso da situação? Será que aquilo ali é uma piora do quadro clínico? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. A avaliação clínica permite com que nós profissionais façamos a avaliação e tomamos atividades antes do paciente se queixar. A gente não precisa esperar o paciente dizer, olha, está acontecendo, eu estou muito mal, eu estou com falta de ar. A gente tem conhecimento científico para fazer isso antes que o próprio paciente tenha as queixas. A gente fala de ter estratégias terapêuticas mistas, tá? E para isso, então, a gente faz da monitorização dos sintomas, reavaliação regularmente das medidas terapêuticas. Isso é outra coisa importante. Falar de cuidado paliativo, eu não estou dizendo de um cuidado fixo. O que a gente tem que lembrar a todos? O paciente de cuidado paliativo, então, ele está sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, ela tem uma prescrição diferenciada. E aí a importância da avaliação clínica. Porque lá na prescrição está lá assim, se o paciente apresentar rebaixamento do nível de consciência, diminuição da saturação, fazer tal item da prescrição. Por que isso é importante? A gente tem que ler prescrição, a gente tem que saber interpretar a prescrição. Porque a prescrição do cuidado paliativo, ela vai conforme a necessidade e a situação que o paciente está passando. Qual que é o grande problema que a gente tem? O profissional que não lê a prescrição, ele atrasa e faz de horário. Ele não sabe avaliar clinicamente o paciente. Se nós que estamos na ponta, se a gente não sabe avaliar clinicamente o paciente, como a gente vai garantir que a terapêutica ela seja de forma adequada? Como que a gente vai dar esse direito e essa qualidade para esse indivíduo? Thaisa, eu cuido de um paciente que está dentro do cuidado paliativo. E realmente vem umas prescrições muito diferentes. Se eu não entender, na dúvida não faça, nós temos diversos telefones para vocês entrarem em contato, para ler aquilo ali, para tirar a dúvida. Mas, para isso, a gente precisa estar disponível. Estar disponível não é estar presente, de corpo presente, 24 horas dentro da casa do paciente. Estar disponível é você estar atento para ouvir, saber o que falar, é outra coisa extremamente importante, e saber agir de forma eficiente. E a gente vai ser eficiente se clinicamente eu conseguir fazer uma avaliação adequada desse paciente.
Dando continuidade, o que é extremamente importante nós, profissionais da enfermagem, realizarmos, e uma das coisas que eu cobro muito de todos os sócios cooperados da Cotempasa, a necessidade de avaliação dos sinais e sintomas do indivíduo, do registro de forma adequada. Falando da avaliação de sinais e sintomas, a gente tem lá nos registros a pressão arterial, porque você tem um aparelho digital que já te dá o valor da pressão e te dá o valor do pulso. A gente tem o valor da respiração, porque o aparelhinho de oxímetro de pulso, ele dá lá um númerozinho que eu anoto. A gente tem a temperatura, porque a gente tem um termômetro. Então, o que eu tenho tecnologia dura, a gente tem menos problema, porque o indivíduo ele registra. Qual que é o grande problema que a gente tem? A avaliação do quinto sinal vital, que é a dor. Thaís, a dor é sintoma, não é sinal. Todas as estruturas científicas vêm apontando a dor como quinto sinal vital. Ela é uma informação para a gente dizer as condições de vida do indivíduo. Dentro dos instrumentos que a gente utiliza dentro da Cotempasa, tem a prescrição e aí tá lá, medicação SOS se dor. Aí tá lá, prazada, tá checada. Mas em nenhum registro, em nenhum instrumento está que o paciente teve dor. Não está registrado no instrumento, não está relatado em relatório. Então, por que eu estou fazendo uma medicação se eu não tenho um registro de dor? O prontuário do paciente e os relatórios que a gente faz é algo legal, é algo que dá base para que a gente faça terapêutico. A gente está falando de equipe multidisciplinar. Quando o médico ele vai fazer a avaliação do paciente, ele necessita entender o que está dentro dos nossos relatórios para avaliar o paciente. Ele não tem superpoderes para imaginar que o paciente teve uma situação. Além dessa avaliação multiprofissional necessária e a importância dos nossos registros, a gente também fala na questão de débitos de material. Como que eu vou justificar dentro de uma auditoria interna que está sendo feita uma medicação para dor se não tem esse registro de dor? A dor, eu não tenho nenhum instrumento, uma tecnologia dura que vai me definir qual é o número da dor do paciente. Mas a gente tem as escalas de face, a gente tem a escala verbal, a gente tem a escala numérica. Quais são as tecnologias leves, duras que eu preciso para monitorar isso? Um dos grandes problemas dentro do cuidado paliativo é o alívio da dor. Como que eu vou aliviar a dor? Como eu vou evitar a dor se eu não sei visualizar isso? Se eu não sei aferir isso? Se eu não sei medir isso? Então é uma das coisas que eu peço a atenção de todos vocês. Nós precisamos, como profissionais da enfermagem, avaliar os sinais vitais de forma muito mais responsável. Eu preciso verificar a pressão arterial e saber o que significa. Eu preciso avaliar uma respiração, contando os movimentos respiratórios dentro de 1 minuto. Eu preciso saber quais são os parâmetros de normalidade de um pulso. Eu preciso saber avaliar e registrar a dor. Falando em cuidado paliativo, a gente fala dentro do ambiente domiciliar que a gente tem que compreender também as necessidades do paciente e os recursos que estão disponíveis. A gente tem diversas pessoas em atendimento domiciliar e aí vai ter diferença de renda, né, das condições socioeconômicas, as diferenças culturais. E mesmo que seja o mesmo problema de saúde, as necessidades de cada indivíduo é diferente. E a gente tem que saber respeitar isso. O indivíduo que ele está dentro do cuidado paliativo, a gente tem termos de referência, tem planos terapêuticos, então há essa necessidade dessa parte documental estar bem escrita. A gente fala que é necessário um treinamento contínuo, então é exatamente por isso que hoje eu estou falando dentro da Cotempasa, estou falando para os sócios cooperados da necessidade do cuidado paliativo. Nós prestamos cuidados paliativos, mas nós estamos preparados para saber o que é o cuidado paliativo? A gente tem que saber mobilizar recursos, tem que saber qual que é a referência e contra-referência desse paciente, né? No nosso caso, dentro que a gente presta atendimento para os home cares, qual que é a referência e contra-referência que a gente tem, qual que é o fluxo?
é importante que a gente divulgue o cuidado paliativo, da sua necessidade, é dizer que o plano de saúde do paciente ele tem uma rede que oferece cuidado paliativo. Um dos grandes prestadores de serviço hoje que a Cotempasa presta serviço é para o plano de saúde Unimed. E a Unimed em Cuiabá ela tem uma rede de cuidados paliativos. Então, a partir do momento em que eu estou cuidando de um paciente, né, que não tem a perspectiva de cura, será que ele e sua família sabem do cuidado paliativo? Né? Então, quando o enfermeiro visitador passa na casa do paciente, eu como profissional converso diretamente com esse profissional. Como que está funcionando? Qual que é o fluxo? Né? Quais são as necessidades para a gente encaminhar esses pacientes para esse cuidado paliativo? E encorajar as pessoas a estudar sobre isso. A gente fala da questão de recursos físicos, coisas básicas que se precisam para falar de cuidados paliativos. Então, eu preciso de uma central de operação de 24 horas, né? Então, eu preciso de telefones porque a gente trabalha em cima de necessidades do paciente. Então, mesmo a gente tendo prescrições, às vezes aquela prescrição não é suficiente. Então, eu preciso ter profissionais que estejam disponíveis para isso, né? A gente precisa de uma farmácia 24 horas, porque o tratamento ele vai ser conforme a característica e necessidade do paciente. Então, a gente precisa ter essa referência. É necessário a gente ter a questão de logística, transporte. Se o paciente descompensa, se a necessidade de transferência, quem vai fazer isso? Os meios de comunicação. Então, quais são os meios de comunicação que a gente tem? A gente tem relatórios, o prontuário do paciente, os relatórios que a gente preenche, é um meio de comunicação. Os telefones, vocês têm os telefones do enfermeiro RT da Cotempasa, vocês têm o telefone das enfermeiras responsáveis pela escala, vocês têm telefones dos enfermeiros visitadores. Então, a gente tem uma rede que vai também nos dar esse suporte, né? Como que a gente vai conversar? Qual meio que a gente vai lidar? A gente fala da equipe multiprofissional. Não se faz cuidado paliativo apenas a equipe de enfermagem. Eu vou ter cuidado paliativo quando eu vou entender que eu preciso do meio profissional. Quando esse indivíduo ele vai para cuidado domiciliar, a gente fala essas orientações que estão dentro da política, né? E elas acabam, a partir do que está na política, sendo adotado de maneira geral. A gente fala do kit de atenção domiciliar, então tem a contratação de prestação de serviço, ou seja, quando vai para o home care, a família assina alguns documentos. Tem o termo de aceite de cuidados paliativos, o termo de não ressuscitação cardiopulmonar. Por que isso é importante? Lembra que eu falei que não há prolongamento da vida e de uso de tratamentos desnecessários. A gente respeita esse processo de forma natural. E o prontuário com todas as informações necessárias, né? E aí a gente tem que também ter estrutura material suficiente dentro da casa. Peraí, eu tô falando de cuidado paliativo de um paciente que tem falta de... tem problemas respiratórios. Então eu tenho que ter a bala de O2, eu tenho que ter, às vezes, condensador, às vezes eu preciso de equipamentos para fazer inalação, eu preciso de um oxímetro de pulso para que eu consiga ir avaliando a saturação desse paciente, né? Então eu tenho que ter recursos materiais também para conseguir fazer essa avaliação do paciente. A OMS, ela sugere alguns protocolos para atendimento dentro do paciente em cuidado domiciliar. Por que a gente tem esses protocolos e por que é importante, onde a gente trabalha, a gente saber quais são os protocolos, o protocolo que a instituição adota? Porque quando a gente tem um protocolo, a gente está trabalhando com aquilo que é necessário para garantir a qualidade para o indivíduo. Eu não vou tentar propor tratamentos que visem a cura, que visem... Não, a gente vai trabalhar em cima de situações que vão garantir medida de conforto. Dentro do filme que eu peço para que vocês assistem, do documentário, a médica fala assim, olha, às vezes o paciente está com muita falta de ar
não há necessidade de entubar esse paciente, não precisa fazer esse procedimento invasivo. Às vezes uma dose de uma medicação específica, em baixa quantidade, vai ser suficiente para melhorar o padrão respiratório. Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que é a avaliação, o que eu vou avaliar do sistema respiratório do paciente. Eu vou esperar ele dar uma parada cardiorrespiratória, ele não conseguiu respirar, ele teve uma parada para saber, ele parou, o que eu vou fazer? Não, quais são os sinais que o indivíduo está com dificuldade respiratória? Utilização de musculatura acessória, abatimento de asa de nariz, cianose de extremidade, saturação diminuída. Então, eu preciso do meu conhecimento técnico-científico para eu saber avaliar, para eu saber como agir de forma imediata e o mais precoce possível para evitar técnicas e procedimentos. Cuidado paliativo, ele é bom? Traz benefícios? Sim, demais para o indivíduo, porque ele vai ser respeitado. Então, se eu tenho menos dor, se eu tenho mais conforto, eu consigo comer melhor, eu consigo dormir melhor, eu consigo respirar melhor. Eu vou ter a cura? Não, mas o meu bem-estar físico, mental, o meu bem-estar cultural, de relações, ele tá bem? Então, isso são pré-requisitos para que o indivíduo esteja melhor, para que ele viva melhor dentro desse seu processo. Para a família, o cuidado paliativo é aquele momento de aceitação. Você consegue vivenciar o processo, você consegue entender isso de forma natural, você consegue estar mais próximo, ser mais presente, resolver problemas que às vezes a gente vai jogando debaixo do tapete. Por isso que a equipe multiprofissional é importante, porque às vezes é necessário levantar aquele tapete, fazer aquela limpeza, para que realmente a gente passe com dignidade. Para o sistema é bom? O cuidado paliativo, ele acaba sendo mais barato financeiramente. Por quê? Você vai evitar técnicas e procedimentos desnecessários. Então, o que é mais caro, mais barato? Aquela dose de uma medicação específica ou entubar o paciente? Manter o paciente 1 mês, 45 dias dentro de uma UTI entubado? Ou estar dentro do domicílio, com um cuidado mais próximo à família, né? Então, sempre são fatores que a gente tem. Quais são os grandes dificultadores dentro do processo do cuidado paliativo? É o estresse profissional. Trabalhar com estresse profissional é muito complicado. Porque a gente, profissional, aquilo que eu falei várias vezes hoje durante o curso para vocês, nós não estamos preparados para lidar e para falar de morte. Nós somos preparados para tratar, para curar, para o paciente ter alta e ele seguir. Como vivenciar isso? Como adequar as nossas normas e rotinas? Como estar dentro do domicílio e entender isso como um processo natural? Eu primeiro preciso resolver o meu primeiro processo. Eu já conversei sobre isso com a minha família? Eu já expliquei o que eu quero, o que eu desejo? Se um processo de morte for um tabu para você, você dificilmente vai conseguir trabalhar o cuidado paliativo. Porque esse processo de aceitação, se você não tem, se você não respeita, se você não entende esse processo, como que você vai respeitar e fazer isso funcionar pro paciente? E aí, gente, a gente fala de alguns princípios, né? A respeito da autonomia. A autonomia não só a minha profissional, do indivíduo. Ele tem o direito de decidir, ele tem o direito de fazer escolhas. E a gente tem que saber respeitar isso. Da beneficência, né? O que eu vou fazer que vai garantir a esse indivíduo realmente um resultado positivo? Não maleficência. Será que se eu fizer aquilo, um procedimento, uma técnica, ele vai trazer mais benefícios ou as consequências disso vão ser piores? Né? A consequência daquele tratamento, ele não vai ser tão satisfatório. A questão de justiça, né? Dos direitos, do que esse indivíduo realmente necessita. A gente fala que para o paciente terminal, a pessoa humana ela tem que ser tratada até morrer, né? A gente fala de que a gente é muito doído quando o paciente fala assim pra gente: eu vou morrer?
Essa pergunta do paciente ela é terrível, porque ela mexe lá no nosso ego. A gente sabe que o paciente vai morrer. Só que eu também não posso mentir para ele e falar assim, não, você vai ficar bem, você vai curar. Eu não posso dar falsas esperanças para o indivíduo. E como sair disso de uma forma coerente? O que falar nesses momentos? Então, assim, eu vou morrer é uma das coisas que eu sempre acho, eu sempre falo assim, todos nós vamos morrer. Quando, como, de que forma, a gente não sabe. Mas o que a gente pode fazer para viver com dignidade enquanto a gente tem vida? Como que a gente pode viver bem enquanto a gente tem vida? Né? Então a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter esse respeito, a gente tem que ter essa participação do indivíduo dentro do seu processo de cuidar. O indivíduo, ele não precisa morrer sozinho. E aqui eu vou contar para vocês uma experiência pessoal. O meu avô teve um processo de Alzheimer por 2 anos e meio, ele então teve o processo de estar acamado, de ir para UTI, de voltar e todo esse processo. A morte dele foi uma coisa mais bonita que a gente vivenciou. Quando eu falo da minha experiência profissional, é para dizer para vocês que eu também, como profissional, nem sempre estive preparada para lidar com o processo de morte. Quando eu escolhi fazer enfermagem, minha mãe falava assim, mas como que você vai cuidar da pessoa que estiver morrendo? Você não vai no velório. Eu realmente não gosto de velório. Acho aquele clima péssimo. Não me faz bem estar ali. Mas ter vivenciado de forma diferente a passagem do meu avô me fez refletir algumas questões que hoje eu desejo para todas as pessoas. A gente sabia que o meu avô não tinha perspectiva de cura. A gente conseguia fazer a avaliação clínica e saber que ele estava descompensando. Então, no dia que ele se foi, a gente já estava monitorando os sinais, a gente sabia já dessa descompensação que estava grave. A gente estava vindo fazer a avaliação neurológica dele para ver se ele estava tendo perdas importantes. O que a gente destacou? No final da tarde, a gente percebeu o rebaixamento de sinais vitais dele. Então, a gente reuniu a família. A gente esteve com ele, nós pudemos ter uma conversa com ele. Aquela conversa assim, vô, pode ir, tá tudo bem. Você fez o seu papel, você criou os seus 7 filhos, eles estiveram presentes com você agora no final do ano. Você fez o seu papel como pai, como avô, como marido. A gente falha, a gente erra, mas o que fica aqui o nosso perdão. E nós estamos com você. E cada um foi se despedindo, então teve a oportunidade de a gente estar ali, de fazer essa despedida. Quando deu 6h30 e eu percebi já a descompensação dos batimentos cardíacos, eles estavam bem diminuídos, a gente sentou. Chamamos todos os netos que estavam na casa, fizemos uma oração, respeitando as nossas crenças, fizemos uma oração. Quando nós terminamos a oração, ele se foi. Às 6h48 da tarde, ele partiu, de forma serena, sem desespero, sem sofrimento, sem choro, sem grito, mas com a tranquilidade do coração de que a gente fez o que precisava ser feito. Que a gente deu o suporte físico, terapêutico, espiritual, que ele pôde estar dentro do domicílio, que não foi feita nenhuma técnica, nenhum procedimento invasivo. Então a gente respeitou isso. E esse processo, ele fez muito bem para que eu entendesse o óbito de maneira diferente, eu como enfermeira, eu como pessoa por ser neta, a família vivenciou esse processo de forma muito natural. Então isso foi muito importante, né? E eu falo assim, depois que ele se foi, a gente fez essa despedida, incendiou dentro do quarto um cheiro de rosas que era incrível, né? E todo esse ambiente, eu acho que ele foi
propício porque a gente já falava do cuidado paliativo, que a gente estava entendendo o processo e a gente entendeu a morte como um processo natural. Então, o que a gente diz em relação a isso? A gente não precisa enganar o paciente, ninguém precisa dar a ele protocolos de que ele vai viver e que ele vai ser curado, que ele vai sair andando e que está tudo resolvido, nem ele nem sua família. Mas a gente faz com que o indivíduo tenha que ele morra e doutora, foi após o falecimento dele residente? Não, a gente fala dessa parte de respeito do indivíduo, né? Fazer com que ele morra com dignidade, que ele possa o paciente ele não para e não morre do nada, ele vai diminuindo os seus sinais, o corpo ele vai dando sintomas, sinais e sintomas, por isso que é importante a gente ter o conhecimento técnico científico, por isso que é preciso saber avaliar com dignidade, porque conforme vai chegando na parte do fim, vai mudando as questões terapêuticas e eu preciso saber identificar isso para que eu possa entender a prescrição. Obrigada, então, e a gente finaliza. Para finalizar, eu queria ler essa frase para vocês. O mais importante é a nossa própria atitude e nossa capacidade para afrontar a enfermidade terminal e a morte. Se a morte é um grande problema em nossa vida e a vemos como um tabu, algo aterrador e horrível, nunca poderemos ajudar um paciente a enfrentá-la com tranquilidade. E aí tem essa charge. Algum dia, todos nós iremos morrer, Snoopy. Verdade. Mas todos os outros dias, não. Então, se a gente está vivo, que a gente viva com dignidade, que a gente viva com respeito, que a gente saiba atender o nosso indivíduo, que eu saiba identificar o paciente que está em cuidado paliativo, que eu consiga ler as prescrições de forma coerente. São prescrições diferenciadas, são prescrições em que precisa de uma avaliação clínica eficiente. Então, eu peço essa atenção de todos vocês para que a gente possa, sim, oferecer um cuidado com qualidade para esse paciente, com dignidade,